Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. A espera serve para sublimar o desejo e torná-lo ainda mais poderoso. Naquele ano, me privaram da primavera e de muitas outras coisas, mas eu mesmo assim floresci e levei a primavera dentro de mim, e ninguém nunca mais pôde tirá-la de mim. Trechos do livro Amor em Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. É bem verdade que o novo coronavírus nos posicionou diante de um cenário nunca antes imaginado, como num filme de ficção científica. Somos atores com alicerces abalados, coadjuvantes com visão de rotina distorcida, parecemos dublês de ação seguindo um roteiro desconhecido do nosso cotidiano. Mas não é filme, é realidade. E nessa situação de vida real, é preciso destacar o lado bom da história. E para tratar do lado positivo desse enredo, a equipe de produção aqui do Primordial decidiu fazer um episódio extra para que a doutora Denise Leles pudesse compartilhar com seus ouvintes os aprendizados e as impressões dela como médica voluntária no Hospital de Campanha para Enfrentamento da Covid-19 lá do Pacaembu. Como foi o começo dessa história de ser voluntária no Hospital de Campanha? No início, tudo aconteceu rápido demais. Naquelas primeiras semanas, eu me lembro de ter entrado numa montanha-russa de sentimentos. No mesmo dia, eu me sentia triste, deprimida, ameaçada, mas ao mesmo tempo motivada e desafiada por uma nova situação. De alguma forma, eu sabia que aquela briga era minha também, mas eu ainda não sabia como. A pediatra que vive dos atendimentos no seu consultório lá na Zona Oeste de São Paulo enxergou neste momento uma oportunidade de lutar para trazer a sua liberdade de volta. Eu sempre admirei a capacidade do ser humano de se adaptar a novas situações. Sempre me interessei, por exemplo, pelas fases do luto, que apesar de envolver necessariamente uma perda, também leva a gente a grandes aprendizados, a grandes mudanças e adaptações. A crise é a mãe da criatividade, é a mãe da resiliência. E aquela estava começando a ser uma situação que estava se tornando uma oportunidade. O que aconteceu comigo foi que logo eu comecei a me sentir tolhida. A minha autonomia, a minha liberdade foram rapidamente tiradas de mim. Meu consultório fechou, o meu curso de nutrologia pediátrica foi cancelado, as pessoas estavam se tornando desesperadas, eu via chefes com medo, comecei a receber mensagens do tipo cuide-se e que Deus nos ajude, e aquilo começou a me mover, mas não para ficar parada, me moveu para tentar lutar, para ter de volta minha liberdade, minha autonomia, meu consultório, a escola dos meus filhos. Aquilo começou a mexer comigo de um jeito que nada nunca tinha mexido. Eu me senti meio guerrilheira, me senti meio dona daquela briga e falei para mim mesma, eu não vou ficar parada. Na mesma semana, a gente começou a receber várias listas de candidatura para linhas de frente, de vários serviços, de vários hospitais, organizadores, amigos, pessoas que estavam fazendo isso por conta própria ou até hospitais que já estavam começando a se organizar. Eu me candidatei em todas, listas de telemedicina, listas de hospital, de pronto atendimento, porque apesar de ser pediatra, eu tenho uma história de ter trabalhado muito em pronto-socorro e de me adaptar a mudanças rápidas. As coisas nunca foram muito fáceis, eu sempre tive que me adaptar rapidamente. Então eu me senti preparada para me adaptar àquela mudança nova que estava começando a acontecer. Um pouco antes de ser convocada, eu mandei uma mensagem para uma amiga do Hospital Universitário da USP, hospital onde eu trabalhei por mais de 10 anos, e falei para ela, olha, o que você precisar de mim, por favor, eu tô aqui. Me chama, me deixa trabalhar, me deixa fazer qualquer coisa. Aquela situação de estar parada em casa, recebendo uma enxurrada de informações, às vezes antagônicas, às vezes contraditórias, aquilo estava acabando comigo. Eu estava vendo tudo sendo arrancado de mim e eu não podendo fazer nada e não tendo certeza de nada. Para mim, lidar com a certeza sempre foi mais fácil. Ter a sensação de controle, por mais ilusória que ela fosse, sempre foi mais fácil. Então, para mim, ir para a linha de frente significava ver exatamente o que estava acontecendo e ter alguma noção da realidade. Na época que eu liguei para minha amiga do hospital universitário, ela fez a mesma pergunta para mim. Mas que diacho você quer fazer na linha de frente? Por que você quer ir trabalhar lá?
E sabendo principalmente que eu ia trabalhar de uma forma segura, porque claro, eu não tomaria essa decisão se eu não tivesse segurança, para mim hoje a resposta é muito clara. Para mim é mais fácil lidar com fatos. Então, estar dentro do hospital, ver o que está acontecendo e poder ter a minha própria opinião baseada na realidade é mais fácil do que ficar em casa sendo bombardeada de informações, tendo 1000 dúvidas, não tendo a menor ideia do que está acontecendo e do que vai acontecer e principalmente sendo impedida de agir. Empatia. Força. Calma. Paciência. Vai passar. Perseverança. Estamos juntos. Mas afinal, quem são esses profissionais da saúde, desconhecidos entre si, que seguem juntos na batalha? A equipe foi, sem dúvida, o maior presente que essa pandemia trouxe para mim. Fiquei surpresa de conhecer as pessoas que se voluntariaram para dar plantão lá no início, principalmente os médicos, muito motivados, muito guerrilheiros, muito afim de ajudar, e eu fiquei muito melhor depois que eu conheci essas pessoas e a gente começou a trabalhar junto. Tanto a equipe de organização, os chefes, quanto os médicos que estão lá com a mão na massa, né, com os pacientes, são pessoas assim inspiradoras. Cada um que eu conheço, eu me encanto mais. Eu fico muito agradecida de ter conhecido essa equipe. E o mais legal é que é uma equipe muito heterogênea em termos de tipo de especialidade, história de vida. Então, eu comecei a trabalhar com cirurgiões, com dermatologistas, com ortopedistas, clínicos e, assim, incrível a receptividade, a paciência, né? A troca, o aprendizado gigantesco, um novo mundo mesmo. E a gente começa a ver o quanto a convivência, o respeito pelo outro podem fazer a gente aprender muito mais até daquilo que a gente acha que já sabe. O legal da medicina é que a gente nunca chega no final do aprendizado. Cada dia é uma nova situação, porque mesmo a mesma doença pode se apresentar de formas diferentes dependendo da pessoa. Então essa convivência com outros profissionais aumenta o nosso olhar, amplia a nossa forma de entender as patologias e melhora também, né, aumenta o nosso repertório de amizades e de convivência. Isso foi muito, muito rico. Eu tenho certeza que a gente vai levar essas amizades para o resto da vida, porque o que a gente está passando lá é realmente para nunca mais esquecer. E eu comecei a comentar, a gente fez um grupo, lógico, né, de médicos de lá, e eu comecei a comentar com algumas pessoas que é o melhor grupo que eu tô no momento, porque é o grupo mais positivo, por incrível que pareça. O grupo de WhatsApp se tornou, né, uma coisa meio covidosfera, assim, todo mundo trocando mensagens só sobre Covid, corona e não sei o quê. E lá naquele grupo a gente troca muitas boas notícias, porque justamente porque a gente está na realidade, a gente tem muitas histórias para trocar e a gente comemora muito cada boa notícia. Então é uma experiência, um privilégio realmente. E claro que essa equipe não se resume aos médicos, né? A gente sozinho não faz nada, né? A gente precisa da enfermagem, dos auxiliares, dos técnicos, dos fisioterapeutas, dos farmacêuticos, dos nutricionistas, dos funcionários da limpeza, dos funcionários administrativos. E eu poderia aqui continuar citando um monte de gente, e todo mundo na mesma vibe. Eu não consegui sentir medo ali em ninguém. A equipe é uma equipe impressionante, tá todo mundo ali para enfrentar mesmo a situação. E o mais legal é que é todo mundo igual agora, né? Igual em todos os sentidos, até na aparência, porque a gente fica lá paramentado. Então a gente pede um favor para uma pessoa que não tem nada a ver com a sua função e aí essa pessoa vai lá e faz, tô aqui sem fazer nada, de repente eu te ajudo, né? Apesar de ser muito difícil a gente estar sem fazer nada, mas é muito, muito legal essa ajuda que a gente tem recebido de todos os lados. Uma equipe muito inspiradora mesmo, muito legal. Novo coronavírus. Quarentena. Álcool gel. Máscara. Pandemia. Isolamento social. Lockdown. Aqui, a doutora Denise descreve alguns momentos de tensão vividos nesse cenário. Agora, também teve a primeira vez que eu entrei para dar plantão, que efetivamente a gente começou a receber os pacientes e ver de perto que a Covid tinha chegado e tinha chegado para valer. E esse também foi um dia de grandes sensações, de olha, agora é real, agora é comigo
esses pacientes estão aqui sob minha responsabilidade, a gente está junto, né, como equipe, mas cada um está tendo que fazer sua parte. Um hospital de campanha, claro, tem menos recursos do que um hospital normal e tem uma equipe reduzida, então a gente tinha um trabalho muito grande pela frente, e aí também foi uma sensação de, poxa, os próximos meses vão ser de muito, muito trabalho e muito aprendizado. E no primeiro plantão eu imaginei que eu pudesse ter a sensação de o que eu estou fazendo aqui, ou não vou continuar, sei lá, eu imaginei que eu pudesse ter essa sensação, muito pelo contrário. Eu saí do primeiro plantão mais motivado do que nunca, me sentindo super útil, super importante, e tendo certeza que a escolha que eu fiz de vida, de profissão, era certa e que eu precisava fazer aquilo para poder resgatar o meu trabalho, que é construir o futuro. O momento mais tenso, sem dúvida, foi perceber o medo dos meus colegas. Quando a gente aceitou que a gente estava enfrentando uma epidemia, que os nossos consultórios seriam fechados, que as crianças ficariam em casa, que a circulação diminuiria, isso tudo não me assustou tanto quanto ver os meus colegas com medo de pegar a doença ou de não dar conta do trabalho. Eu não vi ninguém assim se negando a trabalhar ou não querendo trabalhar, muito pelo contrário, as pessoas incorporaram o espírito de que aquela guerra era deles, mas ao mesmo tempo demonstravam medo com algumas frases, troca de mensagem. Então esse foi o primeiro momento que eu considero mais tenso, porque aí eu me contaminei com aquele medo e comecei a achar que não ia dar conta, e comecei a ficar com medo também de pegar alguma coisa dos meus filhos pegarem. Foi aí que eu comecei a ter que mudar alguns planos e comecei a estudar um pouco a real possibilidade de ter algum caso grave na minha família ou perto de mim, ou a chance de eu passar alguma coisa para alguém. Isso começou a mudar um pouco a vibe das coisas para mim. Porque pra gente, médico, é muito diferente você se preparar para cuidar de um paciente e se preparar para cuidar de um familiar. Então, quando eu comecei a me ver como um possível vetor, quando eu comecei a entender que eu poderia passar alguma coisa para alguém, eu comecei a me assustar. E aí teve uma situação específica no meu consultório que me fez cair a ficha de como eu era realmente um possível vetor. Eu estava saindo do consultório naquelas semanas que ainda as coisas não estavam tão fechadas, e uma pessoa me pediu para não entrar no elevador. Ela falou, não, eu prefiro que você não entre, e se você entrar eu vou sair. E aquilo me magoou muito, eu fiquei muito chateada, porque eu falei, poxa, eu estou trabalhando, se essa pessoa precisar de mim, eu vou atendê-la, né? Uma pessoa que trabalha no mesmo prédio que eu, mas foi justamente naquela semana da enxurrada de informações de medo, de pavor, e aquilo me deixou muito chocada, aquela atitude. Eu falei, nossa, mas isso é preconceito? E aí, entre um grupo de médicos que eu participo, eu joguei essa informação, olha gente, eu me senti muito mal com isso que fizeram, né, comigo. E aí uma colega falou, não, mas você é um vetor mesmo, nós médicos somos vetores, quem está na sala de emergência está submetido a uma carga viral que você pode passar para muito mais gente do que quem não está num ambiente de saúde. Então aí eu comecei a encarar as coisas com mais maturidade, comecei a entender que eu tinha uma responsabilidade não só de resolver, né, a epidemia com a minha prática, mas também de servir de exemplo e também de ter a preocupação de não passar para ninguém, de não exercer esse papel de vetor que a gente como profissional de saúde tem. Então esse foi um segundo motivo que me deixou muito tensa. Mas são os momentos bons que marcam esta trajetória. Uma das melhores lembranças que eu vou ter de todo esse momento, sem dúvida, foi a primeira vez que eu entrei no estádio do Pacaembu. Apesar de morar perto do estádio, eu nunca na vida tinha entrado lá. Nunca fui assistir um jogo, nunca tinha entrado no Pacaembu, só passado perto. E a primeira vez que eu entrei foi justamente para exercer um papel que era o contrário do papel do estádio para o que ele serve originalmente. Originalmente o estádio é um lugar de alegria, comemoração, abraços, proximidade, e aquele era um momento de distanciamento, tanto físico quanto meio emocional das pessoas. E eu entrando lá eu me deparei com uma estrutura linda, gigante, inacreditável, que me emocionou. Eu lembro de sentir uma taquicardia assim, de felicidade quando eu comecei a ver a estrutura do hospital. A primeira vez que a gente entrou foi para conhecer a estrutura física e para passar por alguns treinamentos. E eu lembro como se fosse hoje, nunca vou esquecer a sensação de ver aquilo montado. Foi maravilhoso, foi inacreditável.
E eu me lembro de que naquele dia eu prometi pra mim, assim que tudo isso passar, a primeira coisa que eu quero fazer é vir no estádio para assistir um jogo. Vir ver os jogadores se abraçando, ver as pessoas felizes. Aquele era um momento muito estranho, porque estava todo mundo muito tenso, apesar de muito motivado, muito tenso também. E também foi naquele momento que eu comecei a conhecer a equipe com que eu ia trabalhar então nos próximos meses. E também foi uma grande surpresa maravilhosa. Momentos de olho brilhando é o que não falta, né? Todo dia eu acho que isso acontece, a gente se emociona com pequenas coisas que a gente não daria valor e que agora fazem todo sentido. Eu acho que o primeiro momento emocionante para mim foi conhecer a equipe, como eu já falei, a equipe é emocionante, é muito legal. E eu fiquei muito tranquila de ver que tem muitas pessoas mais preocupadas com o todo do que com si mesmas. E essa equipe certamente representa isso. Uma segunda coisa que me emocionou foi sentir a solidariedade das pessoas. Então, as pessoas que souberam que eu estava indo trabalhar no estado de campanha, algumas faziam questão de mandar mensagem todo dia, de força, outras perguntando se precisava de alguma coisa, outras fazendo doações espontâneas, outras pessoas querendo saber como estava, o que precisava. Então, assim, essas atitudes também me emocionaram muito. Eu fiquei muito tocada também com a simplicidade, né, com a carência dos pacientes que estavam chegando lá, alguns sem chinelo, sem pertence nenhum, porque a transferência às vezes era feita às pressas, porque a gente está vivendo uma situação que não dá para esperar. E aí eu fiquei muito tocada com alguns pacientes que ficavam descalços, usando só o propé para proteger o pé naquele meio do hospital. E aí foi quando eu lancei a campanha do Chinelo Solidário. E essa campanha me emocionou muito, porque a gente recebeu muitos, a gente chegou a 2.000 pares que vieram do Brasil inteiro, a gente teve empresa participando, muita gente perguntando se precisava de outras coisas, a gente começou a receber doação de máscara, doação de produtos de higiene, tudo sem a gente pedir, e as pessoas muito solidárias, muito preocupadas com o outro, muito tocadas. Então eu acho que, como eu disse desde o começo, a gente, numa situação de crise, consegue enxergar o melhor das pessoas, apesar de também conseguir enxergar o pior de algumas pessoas. E eu optei por focar no melhor que eu estava vendo, na ajuda que eu estava recebendo. Eu comecei a entender que a gente ia conhecer as pessoas como elas realmente são, né? Então a gente começou a perceber quem é que realmente arregaça a manga e vai, quem é que ajuda, quem é que prefere acreditar que eu não vou fazer diferença, ou isso daí não faz parte da minha vida, isso não é problema meu, sei lá, qualquer coisa, né? Mas a gente viu que no mundo inteiro as pessoas se entregaram à solidariedade, que é um pouco, na minha opinião, parte do que fez a gente chegar até aqui. Então isso veio à flor da pele e isso me emociona muito, porque todo dia eu recebo algum sinal de que realmente a humanidade pode ser muito melhor, apesar de estarmos num momento bom, né, num dos melhores, a gente ainda pode melhorar muito, muito. E outra coisa que também eu entendi, o meu papel em respeitar o limite do outro, não julgar o que as pessoas pensam, não esperar das pessoas o que elas não podem oferecer, não esperar entendimento de quem não vai entender mesmo e fazer a minha parte. Fazer a minha parte como cidadã, como profissional de saúde, como mãe, como amiga, como tudo. E recebi muita coisa em troca, demais. Recebi demais de amigos e próximos, distantes, pessoas desconhecidas, pessoas conhecidas. Então, é uma experiência que vai ficar para sempre mesmo. E aí eu fiz aniversário na pandemia, né? Eu falo que vai ser o aniversário mais inesquecível da minha vida. Eu estava de pós-plantão nesse dia, um dos primeiros plantões, então foi muito emocionante ter começado e ter vivido tudo isso aí no meio dessa loucura toda. Agora, de tudo, o que mais me toca mesmo é sentir a gratidão dos pacientes. Eu nunca imaginei que trabalhando num hospital de campanha, onde a gente faz o que dá, né? A gente lida com muitos pacientes graves e a gente fica na correria, um pouco sobrecarregado com o trabalho, porque afinal não é um hospital que tem todos os recursos de um hospital normal, né? Mesmo assim, os pacientes saem gratos, alguns chorando de emoção por estarem saindo vivos, por estarem saindo bem, andando. A gente tem o papel no hospital de campanha de dar a informação para os familiares, porque os pacientes não podem receber visita. Nem todos os pacientes têm celular para conversar com as famílias e alguns deles até têm, mas não sabem falar sobre o seu quadro clínico.
sobre o seu boletim médico. Então, um dos nossos papéis é fornecer essa informação para a família. E o que me chamava a atenção era que a gente ligava para os familiares, dava a notícia médica e depois o familiar ficava um tempão agradecendo, falando, obrigado por você estar aí, por se dispor sua vida, sua saúde, a gente precisa muito de vocês, obrigada por tudo. Então essa gratidão, a pessoa está numa situação de estresse, sem o familiar, sem poder visitar, sem poder conversar, mas tem a dignidade, a decência de agradecer a gente pelo que a gente está fazendo naquele momento, porque eles sabem que não é qualquer um que se dispõe, né? Que existe um lado de solidariedade nisso que diferencia as pessoas. Então, isso me emociona muito, porque a gente sempre fica sabendo, às vezes pelas notícias da mídia, né? Do que deu errado, do que tá ruim, das coisas que podem melhorar, mas existe uma enxurrada de coisas boas. E o mais legal é perceber que justamente quem precisa está vendo isso, que são os pacientes e seus familiares. E muitos pacientes muito alegres, mesmo durante a internação. Eu lembro de uma situação em que o paciente ligou, fez uma videochamada para ver o cachorro, o outro para ver o filho, para ver a família, para cantar parabéns. Algumas situações em que o esposo e a esposa estavam internados no mesmo hospital e a gente tentando fazer a aproximação dos dois, sempre que possível, claro, né? Uma senhorinha que me emocionou muito, que acordou pensando muito no marido, mais de 60 anos de casado, e ela porque queria falar com ele, e aí a gente conseguiu fazer uma videochamada para falar. Legal, assim, a situação dos médicos, a preocupação dos médicos em lidar com essa parte humana, em manter essa humanidade durante a internação foi um diferencial muito grande. Então, às vezes a gente passava o plantão e não passava só a parte médica, passava, olha, essa mãe está muito angustiada porque a filha ficou em casa com um problema. Olha, esse paciente aqui faz aniversário amanhã, não vamos esquecer de cantar parabéns. Coisas que eu nunca vi na vida médica normal, numa passagem de plantão normal. Normalmente isso não é tão passado, tão levado a sério, né? E agora virou uma prioridade, porque é muito parte do tratamento, na minha opinião, e da melhora o bem-estar emocional dos pacientes. Acho que a medicina está cada vez mais reconhecendo isso, e o hospital de campanha, para mim, foi uma surpresa ter trazido esse lado humano de uma forma tão valorizada como eu percebi que era lá. Então, muitas lágrimas, quase todo dia eu me emociono, porque a gente ainda está nessa batalha durante a gravação desse podcast, e se Deus quiser vão ter muitas outras histórias boas. A mãe, pediatra e médica voluntária no enfrentamento da Covid-19, traz aqui sua leitura de qual será o grande legado dessa pandemia. A epidemia vai deixar muitos legados importantes, eu entendo, e a gente pode até fazer um episódio só sobre isso, que a infância vai levar um legado muito importante que vai mudar o futuro. Mas eu acho que o comportamento das pessoas vai mudar no sentido até de sermos mais higiênicos, cuidarmos mais uns dos outros e de nós mesmos, cuidarmos mais da família, a gente dá mais valor para a família e para a convivência das pessoas, porque a gente começou a ter ideia da importância que é você valorizar as relações nesse momento, porque a gente foi privado disso. A convivência e o respeito pelos idosos, a importância deles, tudo que eles conquistaram, e agora a gente está tendo a oportunidade de dar em troca um cuidado mais importante para eles. Eu falo que essa epidemia só aconteceu porque a gente está vivendo mais, porque já que o grupo de risco são os idosos, como essa epidemia teria existido em anos em que a gente morria com 50 anos, em que a expectativa de vida era muito mais baixa. Então, é porque a gente vive mais que essas doenças vão aparecendo também, entre outros fatores. Então, é porque a gente tem a oportunidade de viver mais que novas doenças vão aparecendo. Então, o câncer também é assim, a gente tem mais câncer conforme a gente vai vivendo mais, a população como um todo. Então, um legado importante é esse. Agora, eu acho que o grande recado que essa epidemia trouxe, que eu espero de todo o meu coração que fique para sempre, é a importância da ciência. Que na hora do vamos ver, quem resolve as coisas é a ciência. Houve um dia em que eu e os meus colegas de grupo, estava todo mundo trocando mensagem, nossa, liga no canal tal, vamos todos assistir, e o programa teve uma super audiência, e o que estava passando era nada mais, nada menos do que um cientista falando.
Eu não me lembro de ter visto isso antes. Todo mundo tão interessado em ciência, em estudos, em artigos. A gente teve uma produção imensa de novos artigos científicos relacionados à Covid, trials de tratamento de vacina, que está todo mundo desesperado esperando o resultado. Então, de repente, aquelas pessoas que dedicaram a vida ao estudo ganharam uma importância. Isso me dá um grande alívio, porque é uma oportunidade também das gerações mais jovens escolherem melhor o seu futuro. Ou será que ser digital influencer nessa hora fez uma grande diferença, né? Os real influencers, que foram os cientistas e todo mundo que foi para a linha de frente nesse momento, é que realmente estão influenciando a vida de todo mundo agora para o futuro. E a gente vai deixar esse legado, vai ter a oportunidade de levar esse legado para sempre. Então eu espero de todo o meu coração que a gente tenha mais cientistas e que a gente tenha mais investimento em ciência, mais valor para as universidades, que a gente leve mais a sério as pesquisas, porque sem isso não tem futuro, sem isso não tem nem presente, como a gente está vendo agora. Sem recursos para a ciência, a gente não teria conseguido nem começar a enfrentar essa epidemia. Então, que a Covid-19 tenha vindo para mudar a importância que a gente dá para o estudo, para a ciência, para a dedicação que os pesquisadores têm, às vezes doando a sua vida à ciência e às vezes sem reconhecimento. Então, tá aí um momento importantíssimo, histórico para a ciência, e eu tenho muita esperança que a Covid deixe esse legado. E outro recado importantíssimo é o quanto o século XXI vai exigir da gente fluidez e resiliência. Agora a ordem é adaptar-se a novas situações sem grandes sofrimentos e entender que as coisas mudam muito rápido. Essa já é uma mensagem que muitos autores já têm falado, que é importante para sobreviver nesse século é saber se adaptar, saber aprender, reaprender e desaprender. Então essa é uma situação que reflete muito isso. Não adianta a gente querer mudar a realidade por causa das nossas necessidades. É a gente que muda para ser um cidadão do mundo, é a gente que muda para se adaptar às novas situações que exigem da gente mudanças o tempo todo. Então, esse é outro grande recado que eu acho que tem que ficar, e eu acho que isso vai mudar a infância, porque a infância foi muito impactada com tudo isso que aconteceu e teve a chance de ter modelo de como se adaptar rapidamente, como se resolver numa situação dessa tão inusitada e tão inesperada. Então é muito legal a gente falar depois dos impactos na infância e como a infância pode mudar depois de tudo isso que aconteceu. No fim, eu me considero uma privilegiada de ter vivido tudo isso, de entender na prática como a gente pode ser melhor. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai vencer, vai olhar para trás e vai ter as melhores lembranças e impressões de tudo que a Covid trouxe pra gente. Vai passar e a gente vai vencer.